atual, mas numa dimensão semelhante do ponto de vista dos acontecimentos, praticamente todas as semanas no estado do Paraná, com uma violência muito maior. O número de jovens negros de periferia que são mortos todos os finais de semana ou todos os dias é muito grande. Então, se nós tivermos 29 de abril com 200 feridos, nós temos 20, 30, 50, 100 mortos por final de semana. E quem são as pessoas que morrem? Talvez seja extremamente pedagógico o que está acontecendo agora. Eu espero que nós superemos esse período, independente de gostarmos ou não gostarmos de quem está no governo, mas superemos esse período e possamos dar um salto de fato de fazermos uma politização de que classe nós pertencemos, quem nós de fato achamos que defendemos, e que as pessoas que nós achamos que defendemos se entendam como sendo defendidas por nós, porque hoje não se entendem. Hoje, quando vocês falam em qualquer movimento, eu vou falar aqui de uma área que não é a minha, então não deveria, mas peço licença, que é o movimento sindical, porque eu já saí do movimento sindical há muito tempo, mas hoje, quando se fala em qualquer movimento, a primeira coisa, mas vocês falaram com o líder do governo? Não pergunto para vocês na escola. Vocês já falaram com o deputado tal? Eu conheço alguém no governo que pode resolver. Porque as pessoas têm uma referência que nós sozinhos não conseguimos resolver, mas que aqueles que estão no poder talvez resolvam por nós, o que não é verdade. Não são os que estão no poder que vão resolver por nós, somos nós que organizados poderemos resolver por nós. Eu acho que isso que está acontecendo nesse final de semana é pedagógico. Nós vamos superar essa fase, mas vamos ter que reconstruir. Isso não significa partido político, até porque o processo que está acontecendo, ele não só despolitiza a sociedade, porque transforma a sociedade quase que em seitas, uma seita que você pode usar uma cor ou você não pode usar uma cor, você pode usar uma bandeira ou não pode usar uma bandeira, você pode usar um adesivo ou não pode usar um adesivo. Essa seita não ajuda a reflexão. Esse processo de despolitizar a política, porque isso está sendo feito, você está judicializando a política e despolitizando a política, só interessa a quem tem o controle da política, tem o controle dos meios de comunicação, tem o controle da aversão da política. Então, eu acho que isso aí não vai ser superado simplesmente pela votação de domingo, mas nós podemos aproveitar essa votação de domingo, como eu falei, independente de partido, porque não se trata de partido político. Quem está nas ruas, enganam-se aqueles que estão, e muitos estão na direção do nosso partido, caso do Partido dos Trabalhadores, enganam-se e se incomodam muito quando eu falo isso, mas eu acho que a gente tem que falar as coisas que pensam e não que querem que fale, que esta manifestação toda que está acontecendo é pró-PT, não é. Não é. As pessoas não estão na rua para defender o PT. As pessoas estão na rua para defender a democracia, que é muitíssimo além do Partido dos Trabalhadores. E isso tem que ficar claro, inclusive, para aquele partido que pretende ser dirigente, seja ele qual for. Porque os partidos da classe dominante, e que não são o PSDB e o Democrata, porque também são rejeitados nas manifestações, os partidos da classe dominante não têm nome. Não tem nome de partidos, mas são organizações muito sólidas e que têm relações muito maiores do que nós e a nossa vã filosofia possa imaginar. Então, acho que isso aí vai servir como reflexão se nós conseguirmos repetir isso dentro das escolas. Eu queria deixar aqui um agradecimento e talvez um pedido, que nós não nos omitamos nesse processo. Eu acho que esse mês de abril, a partir de segunda-feira, vai ser um mês extremamente oportuno para a gente defender não a partidarização, mas a politização dos nossos alunos, dos nossos funcionários, dos nossos professores. Sem isso, nós vamos ser sempre massa de manobra, seja do lado que for, sempre massa de manobra. E quando precisar, como disse a menina lá, nós não somos um delivery para entregar gente, mas quando precisar, parece que você telefona, a PP pode vir, o MST pode vir, não sei quem pode vir, como se fosse só botar um monte de gente ali na frente que é conduzida para lá e para cá. É perigoso. Essas mesmas pessoas que vão lá, tem gente hoje que nas escolas, vocês sabem disso, assinam 10 milhões de assinaturas contra a corrupção, sem saber exatamente o que está assinando, por que está assinando e para que está assinando. Que o juiz Sérgio Moro é o meu herói, não tenho nada a favor nem contra o juiz Sérgio Moro, mas não é uma pessoa que vai resolver o problema do país, não é. Não é um juiz, não é um promotor, não é a arrogância, não é a vaidade. O que vai resolver é o sentimento de classe. Se nós conseguirmos nos entender enquanto classe,
enquanto participando de um processo de transformação, nós temos uma oportunidade agora muito grande de fazer uma ruptura com um sistema que é secular no Brasil, que é a história do que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o convite que eu faço a todos vocês é que não tenham juízo. Não tenham juízo. Se vocês tivessem juízo, vocês não estavam nas ruas dia 29 de abril. Obrigado. Então, agradecer novamente o Tadeu, que sempre vem aqui trazer uma luz e fazer uma reflexão da questão aí que está no Paraná e na conjuntura, né? Eu ontem estava falando assim lá com o pessoal que quando a gente começa a esquecer, relaxar em relação à conjuntura nacional, alguém lembra novamente, dá aquele aperto no estômago, né? Que eu acho que está assim, uma situação que todo mundo, né, que tem que resolver, né? A gente amanhã, e mesmo dessa forma ridícula que está sendo feita, mas que se encaminha amanhã, porque a gente está muito apreensivo. E essa agenda aqui que foi feita, a gente também questionou, ontem o Paixão falou de que poderia ser feita ou não, né? Que foi, a gente não escolheu, foi escolhida a data antes, né? Mas eu acho que é providencial também, porque daí a gente está ligada na questão de formação, do futuro, de refletir. Eu acho que ele não fica ligado, porque o que a gente vai fazer além de estar pressionando os deputados e tal, que a gente pode fazer aqui. Então, eu acho que essa formação é importante. Eu queria, assim, parabenizar nossos companheiros do Metro Norte, do Curitiba Norte e do Metro Sul, e agradecer pelo convite de a gente estar aqui, muito importante, né? E que Tadeu vai ter, além de hoje, vai ter mais um em Londrina, né, Paixão? É 4 etapas. E daí vai culminar, vai ser a última etapa lá em Leandro Vitória. Então, assim, eu acho que isso também dizer que a PP Independente, assim, eu me sinto muito orgulhosa de estar dentro da PP Independente, que cada companheiro de cada núcleo, a gente se sente uma solidariedade entre os companheiros, né? Onde a gente se sente uma amorosidade, quando a gente tem algum problema no núcleo, a gente recorre e sempre tem essa questão assim de ajudar mesmo. Eu acho assim que a gente encontra, nós, lá do Leandro Vitória, encontramos nesse grupo, um grupo que muito humano, sabe? Com algumas características que, infelizmente, a gente começa a perceber que você colocou até aqui da estadual, né? Que a gente começa a se distanciar não, fazer a crítica, e que às vezes a gente gostaria de fazer a crítica lá e crescer lá junto, né? Mas que em muito momento a gente percebe que eles estão muito fechados para isso. Eu acho que a gente também quer que eles se abram, né? E essa formação é que a gente possa nos qualificar para a gente fazer um debate legal lá, né? Então é isso. Muito obrigada pela contribuição. E aí o Paixão... senhor Paixão. Cadê o Paixão? Cadê o Paixão? Quem que vai conduzir a mesa agora, Paixão? Volta, Paixão. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje, fazendo parte da mesa com o professor Eloy. Ontem nós estávamos escutando aqui a palestra e eu estava lembrando da década de 90, no começo dos anos 2000, né, quando nós tínhamos a formação do curso de sindicato. E um tempo, né, Pedro, que você coordenou a formação, lembra? Secretário educacional, professor Marçom. E eu lembro que eu morava em Cascavel. E lá nós começamos um programa de formação que nós tínhamos um objetivo que era a conscientização da classe trabalhadora. Ou seja, naquilo que Marx ensinou, né, o sindicato tem 2 papéis muito importantes. Um é a luta corporativa e a outra é a formação da classe trabalhadora, a conscientização da luta de classe, saber quem nós somos. Naquele programa, né, Pedro, discutimos muito isso, né? Tanto em Curitiba, Cascavel, algumas vezes, final de semana, em seminários. E hoje é um prazer estar aqui na mesa com o Pedro Eloy. Além de coordenar esse curso, um retorno, né? Um prazer muito grande.
e estar aqui junto com ele hoje para discutir essa formação da PP Independente Democrática de Luta. Que eu penso e tenho certeza que nós vamos ter muitos frutos e muito bons na nossa formação e na nossa formação de classe, que vamos saber como fazer enfrentamento a toda essa diversidade que nós encontramos hoje, tanto na categoria enquanto povo brasileiro. E nós só vamos conseguir isso com uma formação muito coesa, e é isso que eu estou vendo aqui, nesse exato momento, né? Um curso que nós começamos com a PP Democrática de Luta, Independente de Luta. Isso é muito importante para nós. Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Ana Lúcia, sou do Núcleo Metro Sul. Eu sou da Secretaria de Formação do nosso núcleo. Exatamente pela secretaria da qual eu faço parte e que trabalha exatamente com essa ideia de que a gente tem que levar a formação, porque como o próprio Tadeu falou, a Salete também colocou aqui agora há pouco, nós temos que colocar pessoas nas ruas, mas pessoas preparadas e que estejam conscientes de pelo que elas estão lutando, do que elas estão falando. E não apenas para estar na rua, para fazer número. Então, a nossa formação, enquanto núcleo, ela é muito importante nesse sentido, de levar para a nossa base uma formação para que prepare, para que possam exatamente saber aonde estão, qual é o espaço que elas estão ocupando, porque se você sabe o espaço que você ocupa, você sabe o espaço para o qual você quer ir. Se você não sabe nem aonde você está, como você vai saber para onde você vai? Então, a formação, em geral, ela é muito importante para a gente, para trazer para a nossa base essa ideia de o que nós queremos, que escola nós queremos, que mundo nós queremos, que Brasil nós queremos. E a formação, né, que foi pensada pela PP Independente Democrática de Luta vem nesse sentido também, de porque nós dirigentes, às vezes, exatamente por ser dirigentes, por ser lideranças, nós acabamos nos colocando tanto na linha de frente, na luta, no trabalho de campo, na rua, e falando com as pessoas, que nós acabamos não tendo tempo para poder estudar, para poder ler, para poder ouvir pessoas. Então, nós, enquanto dirigentes, precisamos também, dirigentes e lideranças, que nós temos aqui, não apenas dirigentes, né, da PP, mas nós temos lideranças também, que nós precisamos desse tempo. Nós precisamos desse tempo para ouvir, nós precisamos desse tempo para ler, para debater, né? Ontem mesmo nós estávamos conversando a respeito dos livros, né, que a gente lê, quantos livros a gente lê. Eu, antes de ser dirigente, eu lia uma quantidade enorme de livros. A partir do momento que eu entrei para a direção da PP, a minha vida se tornou tão corrida que às vezes eu tenho muita dificuldade para conseguir ler. Porque eu vou ler em momentos que eu estou viajando num ônibus, num avião, porque quando eu estou em casa, quando eu estou no núcleo, não sobra tempo para que eu possa ter uma leitura. Então, a nossa formação, a formação que nós pensamos enquanto a PP é independente, vem nesse sentido, de que nós dirigentes precisamos desse tempo, precisamos desse espaço para uma leitura, para um debate, porque a nossa luta na rua, ela é muito importante, mas nós não podemos deixar de lado também a nossa formação, que às vezes fica a desejar, porque nós não temos esse tempo. Então, para mim é muito importante, enquanto núcleo, estar hoje aqui nessa organização, e enquanto a PP Independente também, né, que vai trabalhar a organização do curso em todas as etapas. Exatamente porque nós estamos lutando por isso, por uma formação para nós dirigentes, para nós lideranças, para que a gente também tenha esse tempo, tenha esse espaço de pensamento, de discussão com os nossos colegas, que às vezes a gente não tem, porque a nossa vida estar na rua gritando fora Beto Richa, gritando não vai ter golpe, e não temos o tempo necessário para isso. Então, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar na organização também de hoje, né, mas também na organização do curso de formação que vai ocorrer durante o ano todo. Obrigada. Bom, a minha mais cordial saudação a todas, a todos. Destacar aí esse trabalho de formação
fazer uma fala, trazer alguém provocador, é uma tarefa relativamente fácil. O difícil começa agora, quando a gente vai dar continuidade a este projeto. Então, aos núcleos promotores desse primeiro momento, que abraçaram então esse projeto, há também a saudação especial. E dedicar essa fala, eu sempre costumo fazer uma dedicatória nas falas. Essa dedicatória de hoje vai para vocês que assumiram esse compromisso, que a gente vai falar depois na apresentação do projeto, assumiram esse compromisso. E que esse compromisso, ele acima de tudo, representa uma lealdade com os nossos sonhos. E também, antes de começar, gente, eu quero dar o meu testemunho. A minha grande escola de formação foi a APP Sindicato. A cada fala, a cada palestra, a gente saía comprando livros. Eu até sinto a falta da banquinha hoje, já vendendo os livros. E foi se formando nesse processo. E de todos os trabalhos que eu fiz com relação à formação, a maior formação que o professor recebe é aquela que se dá no debate com os colegas. Mas eu, antes de entrar na fala propriamente dita, eu acho que hoje nós não podemos fugir da conjuntura. E eu teria 2 dados para apresentar. Nós estamos mais ou menos que nem aquele slogan da Band News, de 20 em 20 minutos tudo muda. Ontem eu estava extremamente pessimista. Hoje de manhã, dando uma rápida olhada por tudo, eu encontrei 2 fatos que de novo nos animam de que o golpe não vai passar. Os 2 fatos. Temer viajou de Brasília para São Paulo para comemorar o impeachment junto com a Fiesp. Já voltou para Brasília. Articulação. E um dado novo, vice-presidente da Câmara, do Congresso, da Câmara, do PP, olhem a ironia, no PP está a nossa salvação, por influência do governador do Maranhão, PCdoB, que tem um comportamento notável nesse processo todo, por influência do governador do Maranhão, esse do PP, vice-presidente da Câmara, já trouxe praticamente de volta 11 votos do PP contra o impeachment. Então, esses 2 fatos são extremamente significativos. É uma situação difícil e que realmente, gente, o que o Tadeu falou, é hora de fazermos a autocrítica. Eu acrescentaria um único dado. Gente, as isenções fiscais que foram dadas pelos governos do PT são mais de 350 bilhões de reais, dados para a burguesia, para favorecer o consumo. Com 350 bilhões daria para fazer o ajuste fiscal e tocar o governo bonito para frente. Então a gente se entusiasma muitas vezes, a turma se entusiasma, o povo se entusiasma com a questão real de melhorar o consumo. Foi inventada essa besteira de classe média com R$1.000 por mês e o cara se iludir, né, desse consumo. E quando eu cresci, quando eu me fiz, fui eu que me fiz. Agora esse filho da puta do governo que está me atrapalhando. Então, o que o Vanderlei ontem falou, da questão que nós tivemos 12 anos à frente e não conseguimos realmente a adesão ao projeto, eu acho que realmente cada um de nós tem a sua dose de culpa nisso.
E, evidentemente, agora é fácil apontar os erros depois que eles realmente aconteceram e estamos vivendo a crise. Mas, gente, eu já rompi com o script da fala, eu vou começar com poesia. E poesia não é rima, não é métrica. Poesia é, acima de tudo, sentimento. E vai dentro daquilo que nós colocávamos ontem, da linguagem, da alteridade, sujeitos que se encontram, que vivem em comum. Um dos mais belos livros que existe na literatura mundial, Walter Hugo Mãe, O Filho de Mil Homens. Aqui todos os personagens estão desencontrados, absolutamente desencontrados. E eles terminam se descobrindo como sujeitos, e aí vem esse lindo poema, não em verso, mas em prosa, que diz o seguinte: sabes, pai, gosto de pensar que nunca mais vou ficar sozinho e que alguém há de ficar comigo para sempre, sem me abandonar. O Crisóstomo disse ao Camilo: todos nascemos filhos de 1000 pais e de mais de 1000 mães, e a solidão é, sobretudo, a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo. Como se os nossos 1000 pais e mais as nossas 1000 mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca estaremos sós. E este é um grande projeto para que a gente nunca esteja só. A fala, eu vou começar a fazer um pequeno resgate histórico e lembrar de um fato de extrema ousadia. Como é de extrema ousadia esse projeto de formação que nós estamos lançando? Em 1992, nós estávamos no núcleo de Umuarama e conseguimos levar Paulo Freire para Umuarama, com a oposição do sindicato estadual. Oposição. Nenhuma divulgação e procurando fiscalizar pelas contas e coisas assim, nós levávamos Paulo Freire para Umuarama. E Paulo Freire nos falou coisas lindíssimas. Nós gravamos. E 2012, quando isso fez 20 anos, foi produzido então pelo núcleo de Umuarama o caderninho Dialogando com Paulo Freire. E eu gostaria de lembrar aqui algumas coisas do que Paulo Freire nos falou lá em Umuarama em 1992. Dialogando com Paulo Freire, primeira coisa, a clareza política, somada com os nossos sonhos e compromisso com a lealdade a esses sonhos. Se tivermos isso bem claro, e isso que precisaremos ter claro, para a gente poder saber com quem eu trabalho e a favor de quem eu trabalho, e nunca para quem, ou pior ainda, sobre quem eu trabalho. Para ter a consciência clara do direcionamento do nosso trabalho. Falávamos também, já especificamente da alfabetização, que o educador tem que ter a noção de consciência de classe. Eu sempre fazia uma pergunta para os meus alunos, nas aulas de filosofia: quando é que você pensou pela primeira vez na tua vida? E a resposta nunca vinha fácil. Ontem, na fala do Vanderlei, eu me perguntava quando é que pela primeira vez eu adquiri a consciência de classe, e não consegui responder ainda até hoje.
Nós nascemos a tábula rasa. Sobre essa vai se escrevendo, e essa é a história da nossa formação. Então ele nos dizia, tem que ter a noção da consciência de classe e noções básicas de linguagem.